Você sabia que existe um filme, ou melhor, uma minissérie de It, a Coisa lá dos anos 90? Exatamente, cara, esse negócio simplesmente existe, mas quase ninguém lembra dele direito. É como se fosse uma produção perdida no tempo, esquecida até pelos fãs de terror, e quando a gente reassiste hoje, dá pra entender o porquê. É tudo muito estranho, muito datado, com aquela estética esquisita que deixa o filme ainda mais desconfortante. E o mais doido é que essa minissérie não é mais ou menos não, ela é ruim mesmo, mas ruim daquele jeito curioso que faz você continuar assistindo pra ver o que eles têm coragem de fazer. Quando a gente assiste hoje em dia, parece que a gente tá vendo uma mistura de novela com terror improvisado e um drama mal feito. É uma bagunça tão grande que chega a ser até divertida. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar esse filme esquecido de It e entender por que ele é tão ruim. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Antes de qualquer análise, a gente precisa entender o cenário em que essa minissérie surgiu, porque isso explica praticamente metade dos problemas. Lá no começo dos anos 90, a televisão não era nem de longe o espaço ideal para passar filmes de terror pesado, ainda mais adaptando um livro gigante e cheio de elementos grotescos como It. A TV aberta dos Estados Unidos tinha censura rígida, limitações de violência, nada de sangue exagerado e muito menos espaço para temas mais pesados que o livro aborda o tempo todo. Então, desde o primeiro minuto, os produtores já estavam limitados, não podiam mostrar quase nada. Vale lembrar também que apesar de não ter um orçamento tão baixo, esse dinheiro simplesmente não era suficiente para realizar tudo que a história pedia. Afinal, os efeitos práticos das criaturas do filme eram extremamente caros, sem contar, claro, os cenários e tudo aquilo que a adaptação exigia. Como resultado, muita coisa precisou ser simplificada, barateada ou suavizada. Isso criou uma estética meio tosca em que tudo parece inofensivo, mesmo quando deveria ser assustador, o que comprometeu demais o impacto de diversas cenas. E mesmo com um orçamento razoável pra época, a estrutura de minissérie deixava tudo ainda mais engessado. Como a minissérie ia ao ar em 2 partes na TV aberta, eles não estavam só correndo contra o tempo, mas sim tinham que seguir a grade de programação. Adaptar um livro com mais de 1000 páginas pros anos 90 significava que a história não podia fluir do jeito que eles queriam. Ela precisava ser cortada em blocos para encaixar os intervalos comerciais, e tudo sem poder exagerar no terror, sem explorar temas sensíveis e sem uma total liberdade criativa. Isso fez com que o roteiro ficasse todo picotado, com cortes bruscos, sequências confusas e diálogos super expositivos. Era como se a produção tivesse que escolher entre ser fiel ao livro ou ser adaptável para TV, e no fim não conseguiu fazer nem uma coisa nem outra. Você sente claramente que a minissérie tenta parecer grandiosa, mas tropeça em cada elemento, transições sem sentido, direção limitada e uma narrativa que acaba perdendo o próprio ritmo. Talvez o principal problema do filme It de 1990 é que ele simplesmente não é um filme de terror, e isso fica claro logo na primeira grande promessa da história, a morte do George. Essa cena obviamente deveria ser um momento crucial, um choque, o evento que estabeleceria o tom e avisaria ao público que o perigo existe, que ele é real. Só que na minissérie essa sequência passa tão rápido e é tão suavizada e tão limpa que perde totalmente o impacto. Não tem peso emocional, construção dramática, e somado a isso, a falta da violência gráfica, impossibilitada pelas limitações da época, transforma um momento que deveria ser traumático em uma simples cena qualquer do filme. E claro, tudo é piorado pelas escolhas criativas da cena. A iluminação é clara demais, a trilha sonora não ajuda e o ataque é tão apagado que você pisca o olho e pronto, já acabou. O ataque acontece de forma tão educada, tão sem intensidade, que a gente não tem nem tempo de sentir medo, tensão ou até mesmo desconforto. Não tem sensação de perigo, sabe? E o pior é que essa falta de atmosfera já define exatamente o tipo de experiência que a minissérie vai oferecer do início ao fim, um terror que nunca se assume como terror. É, Davi, porque o que agrava esse problema é a atmosfera do filme, que é completamente incompatível com uma história de terror. A minissérie não sabe criar clima, não sabe construir tensão e filma Derry como se fosse uma cidade normal, ensolarada e acolhedora, quando na verdade deveria parecer um lugar amaldiçoado, corroído por dentro. A cidade deveria
transmitir aquela sensação de que algo tá estranhamente errado, mas como a gente sabe, isso raramente acontece, a iluminação exageradamente clara e os cenários genéricos fazem o filme parecer em muitos momentos mais um drama familiar do que propriamente um filme de terror. Os bueiros não carregam nenhuma ameaça, nada cria aquela atmosfera sombria que deveria existir ali. Até os adultos quebram o conceito da maldição da cidade, afinal eles deveriam ser parte da decadência de Derry, pessoas estranhas, indiferentes, perturbadoras, como se carregassem a influência de Pennywise no olhar, só que na minissérie eles são o contrário disso, o farmacêutico que tenta ajudar Ed, ou o homem que entre aspas salva Mike dos valentões, retratam bem esse aspecto. Até figuras super coadjuvantes como a professora ou os pais dos protagonistas aparecem de forma tão gentil e tão comum que acabam tirando qualquer traço de desconforto que deveria existir em Derry. E no filme inteiro, somente uma vez um adulto age como, entre aspas, cúmplice de Pennywise, num flashback da Beverly, mas isso acontece tão tarde na história que já não tem mais nenhum impacto. E quando o filme tenta, de fato, ser assustador, ele falha justamente onde deveria acertar, no Pennywise. Claro, a performance de Tim Curry é muito icônica, ele entrega um palhaço bizarro e marcante, mas a questão é que a minissérie nunca consegue transformá-lo em uma presença verdadeiramente assustadora. E pra falar a verdade, tem alguns momentos que ele chega até a ser engraçado, o que quebra totalmente aquele peso de terror psicológico. Sem contar também que o palhaço, durante boa parte do filme, não oferece nenhum risco real, sabe? Na maioria das vezes, quando algum deles está prestes a ser atacado, ou melhor, até sendo atacado, o personagem de alguma forma consegue fugir. Uma das cenas que melhor representa isso é a do lobisomem com o Rich. O monstro até agarra o garoto, mas do nada ele simplesmente foge como se a criatura tivesse desistido. O mesmo acontece com o Stan. Quando ele entra numa casa, a porta se tranca e uma espécie de múmia começa a seguir ele, só que sem o menor sentido. Quando a múmia tá prestes a atacar, ele abre a porta que até então estava trancada até alguns segundos e vai embora, sem explicação. Tudo bem que o intuito principal dessa cena seja mostrar como o Pennywise brinca com os medos deles, mas a execução é tão fraca que o medo nunca se consolida por completo. Uma coisa que acaba destruindo a experiência com a obra é o fato dos personagens simplesmente não terem presença em suas versões adultas. A versão infantil até que funciona, porque pelo menos eles conseguem transmitir aquela sensação de união, de amizade genuína, e você acredita que eles realmente passaram por algo traumático juntos, mesmo que o filme não explore essa parte da melhor forma possível. Mas quando a gente chega nas versões adultas, tudo perde força. Os personagens adultos não têm nenhuma personalidade, parecem só figuras genéricas que estão ali só pra repetir diálogos e reviver momentos quase iguais aos da primeira parte. Falta química, falta naturalidade, falta qualquer traço que conecte essas versões às das crianças que vimos antes. É como se tivessem pego 7 adultos aleatórios, colocado o mesmo nome das crianças, esperando que a gente aceitasse que são as mesmas pessoas 30 anos depois, o que acaba não funcionando, não convencendo. Tudo é muito forçado, sabe? Os atores não têm dinâmica, e isso destrói completamente a sensação de amizade que deveria sustentar o retorno deles a Derry. E o pior é que essa falta de presença dos adultos afeta diretamente o peso emocional de toda a segunda parte, porque, cara, eles voltam pra Derry pra enfrentar literalmente o maior trauma da vida deles, só que você não sente isso em nenhum momento. Não existe aquela sensação de conflito interno, de medo escondido, de dor que volta à tona. Nem parece que eles estão reencontrando uma criatura sobrenatural que os traumatizaram durante crianças. A minissérie até tenta criar momentos de tensão e nostalgia, deles vendo antigos lugares da cidade, como quando o Ed revisita a farmácia que frequentava, ou o Ben visitando a floresta. Só que não funciona, justamente porque não tem evolução. No do Ben, parece até que é a mesma cena dele criança, só mudando o ator. E aí, quando os personagens precisam reagir a algo assustador, tudo fica ainda mais estranho. As expressões são exageradas, as atuações são fracas e no fim, nada convence. É como se fosse tudo vazio, sabe? E sem essa construção dos personagens, a gente não sente carisma por eles, o que consequentemente faz com que a história não funcione.
Outro elemento que estraga totalmente a experiência da obra é que quando chega no clímax de cada parte, tanto das crianças quanto dos adultos, o filme falha miseravelmente em entregar qualquer impacto. Tipo, é tão rápido, tão seco, tão sem construção, que nem parece que estamos vendo o final de um arco inteiro. Não tem aquela sensação de chegamos ao ponto máximo da história, sabe? No clímax das crianças, eles basicamente se juntam, fazem um círculo, gritam umas coisas e tentam impedir o Pennywise de chegar perto. Aí quando ele pega o Stan, o Ed simplesmente usa seu inalador que tinha uma espécie de ácido, fere a criatura e pra matar o Pennywise, a Beverly tá com uma pedrinha com seu estilingue. Não dá pra sentir medo, urgência, desespero, não dá pra sentir nada. É tudo tão rápido e tão anticlimático que a resolução fica perdida. A cena termina quase do mesmo jeito que começou, sem peso, sem emoção e sem a sensação de que aquilo realmente fechou um ciclo importante. E quando chegamos ao clímax dos adultos, você percebe que a minissérie ainda consegue se superar, mas não no bom sentido. A morte do Ed é tão mal executada que não passa emoção nenhuma. É tudo rápido, confuso e de repente ele tá no chão e acabou. E a derrota da aranha gigante, tipo, aquilo não faz o menor sentido narrativo, porque o poderoso monstro primordial acaba sendo morto por um grupo de adultos que pulam em cima dele e começam a arrancar partes do corpo do monstro. Sim, eles literalmente começam a desmontar, desmanchar a criatura com as próprias mãos, como se o Pennywise fosse um boneco de pano. E isso acaba destruindo a lógica do filme. A cena inteira parece improvisada, como se o roteiro tivesse esquecido de escrever o final e decidisse resolver na hora. E pra piorar, tem aquele arco aleatório da esposa do Bill, que não tem relevância nenhuma na trama, mas do nada ganha uma cena dramática no final, como se fosse importante. É tudo tão desconexo que o clímax termina virando uma confusão gigante sem nenhum peso. É como se a minissérie estivesse tão cansada quanto a gente e só quisesse acabar logo, sem pensar em ao menos tentar dar um final convincente. No fim das contas, It de 1990 acaba virando aquele tipo de obra que você assiste mais pela curiosidade do que pela qualidade. É bizarro, mas não no sentido criativo ou perturbador. É bizarro porque nada parece funcionar direito. A narrativa é mal adaptada, os momentos importantes perdem força, os personagens não se conectam e o terror praticamente não existe. Tem cenas que são tão desajeitadas, tão fora de tom, que chegam a soar até mesmo engraçadas, quando na verdade deveriam deixar a gente desconfortável ou apreensivo. E por mais que exista um certo charme nostálgico em produções antigas, aqui isso não é o suficiente para salvar a experiência. Essa minissérie acaba sendo lembrada não pelo impacto, não pelo medo, mas por ser uma adaptação estranha, desorganizada e cheia de decisões que simplesmente não fazem sentido. O tipo de obra que permanece na memória justamente porque é ruim de um jeito muito diferente. Mas então esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. Aproveita aí e deixa aí nos comentários outro filme que você gostaria de ver aqui no canal. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!